Bom dia, povo. Não dá pra me ver muito bem, mas eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês com as interferências mesmo, do Moisés e tudo, pra falar um pouquinho sobre como eu me sinto em relação a essa questão, a inclusão, e sobre a vaquinha nova que eu tô fazendo. Eu demorei um tempo para entender, eu ainda não consegui, na verdade, entender como funciona, se funciona, a inclusão na rede para uma criança como meu filho. Por quê? Né? Ele tem autismo, nossa, todo autista tem direito a estudar, mas meu filho usa fralda. E a resposta que eu tenho é que para que ele frequente a escola, eu tenho que ir trocar a fralda dele. Entendo que em alguns momentos isso seja uma questão de segurança, né? Visto que ele não está mais na creche, porque na creche eu tenho um profissional que troca a fralda. A partir do momento em que ele deixa de estar na creche, eu não tenho esse profissional que troca a fralda. Se existe, não conheço uma escola de ensino fundamental, né, primeiro segmento, que tenha um fraldário. Quer dizer, trocar a fralda do meu filho no ambiente escolar, por mim ou por qualquer outra pessoa, já seria difícil. E aí nós estamos no 3º ano seguido, praticamente sem frequentar a escola. Eu tô aqui me preparando psicologicamente para visitar o órgão responsável da nossa região. Porque todas as vezes que eu estive lá eu fui maltratada. Todas as vezes que eu estive lá eu fui tratada com indiferença. Mudaram um pouco o discurso quando eu me apresentava como profissional da área, né, com conhecimento. Mas eu não gosto de fazer isso porque eu acho que qualquer pessoa tem o direito de ser tratada com dignidade, mesmo que ela não conheça exatamente do que ela está falando. Mas não é o meu caso. E ainda assim eu fui tratada com indiferença. Umas interrupções básicas, que a gata derrubou o telefone. Eu não vou editar esse vídeo, então vocês vão ver assim, com erros, com tudo. E é muito difícil pra mim gravar vídeo, portanto, por isso é que eu não edito e não falo. Mas às vezes eu queria realmente que algumas pessoas entendessem o que é realmente viver tendo uma criança especial, com um nível um pouco mais elevado de suporte. Como que é realmente depender de políticas públicas que não existem. As poucas que existem não funcionam. Não existe o tratamento mais adequado, mais indicado para autista no SUS. Pelo menos aqui no Rio, não. Não sei em outros estados ainda, porque eu realmente não encontrei. Quando eu falo do tratamento mais indicado, mais adequado, são os que mais têm resposta científica atualmente, que é a terapia ocupacional com integração sensorial e psicologia, ou todas as outras terapias, que é psicologia, fono, psicopedagogia, pela ciência AVA. Esses são os que já são reconhecidos cientificamente como mais eficazes para crianças com autismo, autistas na verdade, no nível de suporte do meu filho. Para que algumas pessoas entendam, quando eu digo que não existe tratamento no SUS, é porque não existe mesmo. Eu posso comprovar. Esse tratamento também é suboferecido quando existe por planos de saúde. É muito difícil de conseguir. Hoje, o liminar judicial, alguns pais conseguem, mas depende muito do juiz, de em que vara você vai cair, que foi o meu caso. A gente não conseguiu eliminar, então o processo já estava sendo julgado, já está, e agora foi transferido para uma comissão que cuida só dessa parte de saúde.
que na verdade a gente não faz muito sentido porque o meu processo está em fase de conclusão, mas foi. Então eu continuo com o processo judicial contra o plano de saúde dele para que ele cubra toda a terapia do Moisés. Enquanto ele não cobre, hoje cada terapia quando eu digo cada especialidade, tá? Que ele precisa, custa R$700 por mês para ser atendido uma vez por semana. A indicação é de que cada uma delas fosse feita pelo menos 2 vezes na semana. Então, hoje o Moisés faz 2 vezes na semana da mesma terapia, porque é terapia ocupacional, que é uma grande necessidade dele. E agora a gente está fazendo fisioterapia porque ele está apresentando uma marcha irregular. Traduzindo, ele está andando errado. E aí agora a gente iniciou um processo de fisioterapia também numa clínica especializada, na mesma clínica, porque não existem outras opções. Não é todo profissional que consegue trabalhar com uma criança autista com o nível de suporte do meu filho. Então, eu tenho passado uma vaquinha, né, novamente, mais uma vez. E não é porque não gosto de trabalhar, não é porque eu gosto de viver nessa situação. É simplesmente porque eu preciso criar uma estrutura para poder ter uma opção, inclusive de trabalho, né? Como a maioria das pessoas já sabe, eu formei psicopedagogia, né? Eu posso atender como psicopedagoga clínica. Hoje eu já atendo uma criança, mas atendo na residência dela, porque eu não tenho meu espaço e porque eu não tenho tanto tempo para alguém ficar com ele. A minha opção é atender no meu próprio espaço, no espaço onde eu resido, onde eu faço tudo, e de preferência num horário que o Moisés estivesse na escola, que é algo que eu ainda vou planejar, fazer por o início do ano que vem. Mas para isso eu preciso montar o meu próprio espaço. E eu planejei, né, as adaptações que eu preciso aqui no kitnet, que eu chamo de puxadinho. Para isso, mais ou menos um orçamento de como isso pode acontecer, em média, tá? Porque eu teria que fazer móveis adaptados, no caso, móveis planejar de acordo com a estrutura aqui do puxadinho, para poder trabalhar, ter alguma renda, porque independente do processo que está rolando desde em 2019, da entrada no INSS pelas vias normais, né, como todo mundo, para conseguir o benefício do Moisés, que seria o benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS, porque na verdade é a lei. Da entrada em 2019, final de 2019, novembro de 2019, vai fazer 3 anos, né? 3 anos. E durante o período pandêmico, a desculpa era pandemia e nada, o processo não andou, ficou em análise até que a gente entrasse com o processo judicial. Quando a gente entrou com o processo judicial, eles indeferiram dizendo que não tinha feito perícia, só que eles nem marcaram perícia. A gente passou por todos os trâmites judiciais, tá? Recebi oficial de justiça para avaliar o domicílio, para ver se eu sou realmente miserável, para poder ter direito a receber o benefício. Passei por perícia médica, que tinha 20 dias úteis para publicar o laudo, isso não aconteceu. E aí tá aí. Nós continuamos pleiteando o benefício do meu filho na justiça. Só que esse benefício vai ajudar? Vai. É um salário mínimo. E a gente tem um custo
né? Com alergia alimentar, né? Para quem ainda não comentei, ou para quem ainda não sabe, Moisés é alérgico a leite, ovo, soja, trigo, glúten e trigo juntos, e com um nível bem sensível de alergia. Então ele não pode ter contato mínimo com nenhum desses alergênicos, o que faz com que tudo dele seja separado, tá? A comida dele é feita separada. Eu construí o kitnet aqui porque eu preciso cozinhar para ele, de preferência no ambiente limpo, né, sem esses alergênicos, e uma série de outras coisas que isso me acarreta, como a compra do biscoito, que vocês veem aí que de vez em quando eu faço vaquinha. E esse indivíduo que eu não quero que apareça no vídeo, de rosto, precisa de outras coisas. E o que o INSS tem lutando para me oferecer é um salário mínimo. Melhor que nada. Melhor que nada. Vai resolver meus problemas? Alguns. Ele acabou de apagar a luz. Ai, meu Deus. Sou meu filho. Agora a gente vai terminar o vídeo no escuro, porque ele gosta de apagar a luz e eu prometi que não editaria o vídeo. Então eu vou terminar o vídeo no escuro. Vocês que não conhecem um pouco dessa história, talvez não entendam exatamente por que eu sempre faço vaquinha, por que eu sempre faço rifa, por que eu sempre faço tudo isso, né? Eu estou sem trabalhar desde um pouco antes da gestação dele. Eu já estava sem trabalhar, eu tinha sido demitida por um momento pós uma outra gestação que não deu certo. E eu não consegui voltar ao mercado antes de engravidar de novo. Então eu engravidei, ele nasceu, os primeiros meses a gente recebeu auxílio maternidade, tá? A gente recebeu auxílio. Não foi tão difícil de conseguir. O ano era 2016. E ele com quase 2 anos, com menos que isso, a gente já tinha suspeitas do autismo. Ele começou a se tratar com 1 ano e 4 meses, dentro da nossa possibilidade financeira. E depois a gente confirmou o diagnóstico e a partir daí era eu pra cuidar dele e eu pra cuidar dele. Então eu não pude voltar ao mercado de trabalho, eu ainda não tenho essa flexibilidade. Não existe um emprego formal que me dê a flexibilidade de levá-lo para terapia 3, 4 vezes na semana, que é o mínimo que ele precisa. Ele não fica na escola, porque eu tenho que ir para a escola trocar a fralda dele. E hoje a escola onde ele está matriculado é um pouco distante, a escola da rede. Então, pro ano que vem a gente está pensando o que vai fazer. Talvez eu transfira ele para uma escola um pouco mais próxima. Talvez eu consiga pagar uma escola privada, a princípio era essa a minha ideia, mas eu teria que pagar a mensalidade e o mediador. Então talvez eu não tenha, porque com o valor que o INSS vai me fornecer, eu tenho que me sustentar, pagar a escola, pagar a terapia. Então é por isso que eu digo que quando eu leio algumas pessoas falando sobre política, se matando por causa de político tal, político ou outro, eu falo que vivenciar é bem mais difícil. O que eu posso te garantir nesse momento, que a minha postagem não é tendenciosa para A ou B. A diferença é que nesses últimos 4 anos eu vivenciei muitos cortes, né, muitos processos, muitas coisas vinculadas ao governo atual que me fizeram acreditar que mais 4 anos desse governo não serão bons, meu filho. Então, por isso
Eu me posiciono contra o governo atual. Eu acho que o próximo governo vai ser a melhor solução? Talvez. Não, talvez. O que eu sei é que o atual governo não governa para minorias. Só isso. E que ele negou o aumento do teto, né, mínimo, que na verdade o teto mínimo do BPC é 1/4 do salário mínimo, para considerar uma pessoa miserável. Existem vários processos que foram à mão do nosso presidente e foi negado. Então eu realmente não acho que ele vai fazer nada para melhorar a vida do meu filho, nem de nenhuma outra criança autista. Talvez ele tenha alguma outra preferência em relação a deficiências, mas para o autismo não vejo ele fazendo nada, nunca vi. Na verdade, ninguém. O que eu sei é que a única lei que realmente beneficiou as crianças, né, as pessoas dentro do espectro, foi assinado no outro governo. E só isso, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo por causa da minha vaquinha, porque eu tô chateada demais com essa situação de mais um ano do meu filho fora da escola, e porque eu me pergunto como que funciona uma inclusão que, se meu filho precisar usar fralda por mais tempo, eu terei que ser a profissional que vai ficar lá cuidando dele. Eu tenho que ser o cuidador, eu tenho que ser o auxiliar para a higiene pessoal dele enquanto ele usar a fralda, porque a rede não me fornece isso. Se a rede não me fornece isso, ela não está incluindo meu filho. E aí o meu direito de estudar está sendo negado. O direito de estar na escola, o direito de estar incluído, como se diz, está sendo negado. Mas eu não posso desistir do meu filho. Então eu estou tentando encontrar meios para poder fornecer o que ele precisa. E ter espaço, adaptar o espaço aqui para isso, para eu poder trabalhar, para eu poder também, de uma certa forma, ajudar algumas crianças dentro do espectro com o conhecimento que eu venho adquirindo esse tempo, né? A minha experiência. Eu preciso montar esse espaço. E precisa ser aqui. E precisa ser algo que eu tenha controle do meu próprio horário. Algo que eu tenha controle de estar perto, caso Moisés precise de mim. Então é isso.